Boa noite, meus líderes, meus amigos, turma querida que me acompanha aqui no dia a dia. Sejam muito bem-vindos para mais um Papo com o Líder, esse nosso momento aqui de troca de ideias, de ajudar o líder a se fortalecer, a se preparar para os seus desafios. E hoje a gente já vai ter aí um grande desafio, que é falar sobre um tema duríssimo, que é empregabilidade, como que a gente vai lidar com tudo isso que a gente está passando, como que a gente vai enfrentar esses desafios, né? Mas hoje, felizmente, eu não estou sozinho. Hoje eu vou estar muito bem acompanhado. Daqui a pouquinho eu já vou trazer o meu amigo Luiz Belato, meu grande parceiro. Oh, que legal! Tudo bem, Superti? Que bom que você está aí, meu amigo. Como é que tá o curso? Tá gostando? Tá, já começou a estudar inteligência emocional? Adorei que você participando do curso, viu, Superti? Muito legal mesmo. Maurão, seja bem-vindo, meu amigo. Que responsa que você jogou para nós hoje aqui, hein? Chamando a gente de mestres, eu e o Belato, responsabilidade enorme. Olá, Paulo, saudades de você. Espero que esteja bem, viu? Gabriel, seja bem-vindo. Polito, muito obrigado pela sua presença, viu? Não só agora, como ao longo da semana também. Legal, JL Oliveira, Vani, legal, se revendo os amigos aí, né, Maurão? Bacana, bacana, que legal, gente, que legal. Sejam todos muito bem-vindos. Só tô aguardando aqueles 2, 3 minutinhos do Instagram para poder chamar as pessoas. Aliás, já vou fazer um pedido para você agora, hein? Já vai agora, vai ali embaixo, clica ali no aviãozinho, dá um toque no aviãozinho para chamar as pessoas. Para chamar as pessoas que você conhece, clica e você já marca ali as primeiras 5 pessoas que aparecer, você já marca e já encaminha, chamando todo mundo para a live, porque hoje não dá para perder. Ó, a Vani tá falando aqui, que dupla, né? Então hoje eu e o Belato aqui, a gente vai realmente fazer o nosso melhor para entregar o conteúdo bacana para vocês, tá bom? Deixa eu já preparar aqui o nosso tema de hoje, enquanto vocês estão chegando. Colocar a palavra-chave aqui da nossa conversa de hoje. Empregabilidade. Tá aí. Palavra importantíssima para nós. Deixa eu fixar esse comentário aqui. E tô apoiando da ferramenta aqui, galera. Pronto, beleza. Legal. Então, olha só, gente. Deixa eu chamar o Luiz, que deve estar ansioso. Se eu conheço o Luiz, deve estar ansioso já para chegar. Cadê você, meu amigo? Cadê você, Luiz? Oi, Tati, seja bem-vindo. Hugo Daniel, pronto, chegando. Aê, Luiz. Salve, meu amigo. Boa noite, salve, boa noite. Sim, eu sou ansioso por natureza, assumo e vamos que vamos. Assumo minha ansiedade e busco fazer dela algo positivo. É isso aí. Assim como a raiva. Assim como a raiva. Ô Luiz, fale-me mais sobre isso aí. Eu já ouvi alguém falando sobre isso essa semana, mas conte-me mais sobre isso. Sobre o uso da raiva, é a base da inteligência emocional. A raiva e a ansiedade são sensações poderosas, quando usadas com foco, determinação e reflexão, que é o que, infelizmente, a maior parte das pessoas não faz. E aí, em vez de governar as emoções rumo a um propósito, elas deixam que as emoções as governem e depois se arrependem das circunstâncias. Ô Luiz, eu não sei, mas eu acho que eu ouvi isso em algum lugar essa semana aí, viu? Eu ouvi de alguém na sexta-feira passada e aí eu melhorei. Fica a dica, entendeu? Ah, Luiz. Aliás, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Foi muito legal estar com o time, foi muito bacana mesmo. E muito bom estar com você aqui. Aliás, preciso te falar uma coisa antes de mais nada, viu, Luiz? É o seguinte. Normalmente, quando eu faço as chamadas, o papo com o líder, né? O pessoal fala, a gente vai, vamos participar e tal. E eu sempre tenho, assim, os retornos. Quando eu falei que era com você, eu tive muito retorno, muito. Então, o meu raciocínio é simples. Eu sou o ponto fixo. Você é a variável. Então, se a variável subiu, responsabilidade, parceiro, hoje é toda sua aí, viu? Como tem um pessoal aí falando, primeiro eu agradeço a todo mundo, a Vanessa Armstrong, o João Guedes, o Maurão, nosso querido GR, DMS.
o Superti, que está aí também, o pessoal da Torrent também, a Flávia que entrou, a Tatiana, a Ana Paula, algumas pessoas estão dizendo assim, o Bellato inovou no cabelo? Pois é, cara, inovei, não aguentei, tive que dar minha própria solução para o problema que me incomodava, entendeu? E cá estamos. Eu entendo que a responsabilidade é enorme, não é um tema fácil, não é um tema que se resolve em uma hora, não é mesmo? Com certeza. Mas eu entendo que é um tema que precisa ser debatido para trazer um pouco de luz sobre o assunto, né? Eu acho que tem, como é que se diz? Tem muita emoção na discussão do assunto, da empregabilidade, e eu vejo que são emoções muito conflitantes e são emoções muito que não levam para os melhores resultados, né? O Sandro está dizendo que eu fiz as pazes com o barbeiro, fiz, eu mesmo, entendeu? Eu incorporei, eu assumi a minha incompetência inconsciente, mas mesmo assim eu fui no caminho do desenvolvimento, entendeu? E cá estou, estamos aqui. Luiz, eu estou vendo que o João Guedes mandou aí um fala meus amigos, e eu convidei o João para estar em breve comigo aqui. Você acha que é boa pedida ou não, Luiz? O João, pô, o João é uma maravilhosa pedida, entendeu? O João, o Guedes fica se escondendo aí, agora que ele está começando efetivamente a soltar todo esse potencial de rede social dele. O Guedes, se você acha que o meu nome atraiu, é que você não viu do Guedes, entendeu? O João Guedes, você não tem ideia. Esse cara... Mas, meu amigo... Oi? Vamos deixar de quebra-gelo, né? E vamos partir para o assunto. Eu só preciso dar um retorno para a audiência, Luiz. Agradecer, porque assim, semana passada eu estava aqui com a minha cunhada Thalita, falando sobre a questão da internação dela e tal. Minha sobrinha já voltou para casa, está com a mamãe, e nessa semana o meu sogro que estava internado saiu também. Eu queria agradecer aí todas as vibrações que eu recebi, foi muito legal, viu? Que bom. Muito legal. Que bom. Então, estamos aí. Luizão, expectativas foram criadas. Vamos agora já começando com perguntas para você, Luiz. Me diz uma coisa. Perguntas para mim. Cenário, vai ser fácil? Cenário de empregabilidade, daqui 3, 4 meses, vai estar fácil? Não vai. Já não está, né? A gente percebe pelas estatísticas e só de conversar com as pessoas, né? Eu percebo que o cenário, você vê, por exemplo, já tem colegas que estão com redução salarial, né, em diversos segmentos e também não só na indústria farmacêutica. Você já teve um aumento de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, você vê a correria que é por conta desse auxílio de R$600 que o governo federal começou a pagar. E você percebe também os discursos das empresas, né? E as empresas hoje, existe um movimento corporativo do não demitir, e eu acho esse movimento muito válido, mas você também vê um movimento das empresas no sentido assim de chamar os colaboradores para responsabilidade em relação a gastos, né? Ao quanto eles gastam, ao cumprimento de orçamentos, a um primeiro trimestre ou, quiçá, um semestre mais conservador em termos de investimentos e projetos, né? A gente sabe que essa é uma crise que ela não é uma crise especulativa, né? Diferentemente de crises financeiras como 2008, né? Que foi uma crise totalmente especulativa, que alguns mercados sentiram mais, outros nem tanto. Essa é uma crise de um impacto socioeconômico, então ela não escolhe classe social, né? Verdade. Mas assim, ela é uma crise que não é a primeira na história. E é até engraçado, eu tenho me dedicado a assistir séries, né? Estou assistindo algumas séries. E a minha última paixão é uma série americana chamada This Is Us, que se passa nos anos 2015 e 2016 com os filhos e com a história dos pais nos anos 80, que foi a recessão americana. E você via claramente de redução salarial, de superar a crise, de muito financiamento. Não é a primeira crise socioeconômica da história. E não será a última, né? Sim. Mas eu vejo que, diferentemente dos anos anteriores, nós nunca tivemos tanta informação sobre a mesma e nós nunca tivemos tantas opções para tentar, no mínimo, resistir a ela. Eu não estou dizendo que a gente vai passar incólume. Ninguém vai passar incólume, entendeu? Você percebe isso pelos dois extremos, de pessoas que
infelizmente, já começaram a perder seus empregos, de pessoas que estão tendo que renegociar suas condições financeiras e benefícios, e de pessoas que, para manter seus empregos, estão tendo que desenvolver novas competências ou aceitar mais carga de trabalho no sistema home office, no sistema autônomo, para poder sobreviver. A vida está se tornando mais cara. E isso tende a causar um impacto muito grande. Então, assim, o cenário já não está fácil. E ele não vai continuar fácil. E eu acho que esse é um ponto essencial. Não adianta a gente dourar a pílula ou entrar num cenário de falsa positividade. A gente tem que olhar, como na própria série, que eu já te passo a palavra, eu ouvi, a série começa com o quê? Com a perda de um bebê. A perda de um bebê. O casal ia ter trigêmeos e um bebê morre. Tá. E aí o médico que fez o parto fala para o pai na sala de espera: o segredo da vida é você pegar o limão mais azedo que ela te deu e transformar em algo que pareça uma limonada. Talvez esse seja um momento para a gente perceber que nós estamos sim colhendo limões azedos, mas que a gente pode tentar transformar isso em algo parecido com uma limonada. Gostei muito do que você falou, Luiz, de dourar. A gente não adianta ficar dourando a pílula e a gente ficar com um discurso motivacional furado de que não é. Não, existe um problema real. E eu vou dizer um pouco mais. As pessoas quem sentiu o impacto da crise agora, quem perdeu o emprego, vai ter que fazer uma escolha. Ou vai ficar jogando a culpa na empresa, em quem demitiu, ou vai fazer uma reflexão de pensar quais foram as ações realizadas nos últimos 3, 4, 6 meses e que vão ser agora responsáveis pela uma demissão. Porque é o seguinte, no final das contas, é o seguinte, tem um orçamento, você tem uma folha e você tem os cortes. Quem vai ficar? Aqueles que, no passado presente, no passado próximo, tomaram as melhores decisões. Não tem muito segredo, né? Exato. E, Flávio, existe uma coisa na questão das melhores decisões. Porque as melhores decisões, elas passam por duas variáveis. Uma quantitativa, que é a entrega, o resultado que efetivamente você trouxe, e a outra é a qualitativa, que passa pelo seu comportamental. Exatamente. Nós não podemos atribuir uma perda de emprego ou alguma coisa do gênero apenas ao fato de não trazer resultado ou ter maus comportamentos. É um misto. Porque os profissionais hoje são avaliados e são medidos por esse biênio. O que eu entrego de resultado versus as competências que eu entrego para a empresa. E também o que eu não entrego, não é verdade? Porque eu acho que... E você vê claramente um cenário que, assim, o coronavírus, o Covid-19, ele empurrou as pessoas para o digital. Perfeito. Aquelas pessoas que diziam que o seu modelo de negócio, que o seu modelo de trabalho, ele não dependia de digital, ele não dependia de uma cultura de decisões ágeis, de metodologias ágeis, são essas pessoas que hoje estão dentro de casa com medo. Uhum. Mas esse medo, ele não se justificaria se coubesse uma reflexão de dizer o que eu deixei de aprender e o que eu deixei de me flexibilizar quando as oportunidades surgiram. Sim, e esse é o ponto, Luiz, que assim, e tem gente que vai tomar porrada na crise, que vai tomar porrada e vai ficar procurando culpado lá fora, ao invés de fazer essa reflexão. E é um desperdício, mas você vai, né? Então a gente tem a opção de aprender com tudo isso ou continuar aí, né, sofrendo. Luiz, e eu vejo, só antes de te passar, teve um comentário que perguntou, eu não consegui ler a pergunta inteira, mas o que eu achava do impacto da tecnologia? Alguma coisa assim. Foi o Maurão que mandou. Ah, tá. Foi o Maurão. Maurão que mandou? Maurão. Maurão. Eu vou ler para você. Grande Maurão, por favor. A tecnologia está ajudando muito nessa crise, porque senão seria muito pior, concordam? Então passo a bola para você, Luiz. Cara, eu entendo que sim, e assim, principalmente o mundo corporativo, ele tendeu a ver a tecnologia como uma ladra de empregos, né? Mas, na verdade, a tecnologia, ela consegue substituir algumas funções, sim, e ela vai substituir, mas nunca ela foi tão aliada. Nós não estaríamos podendo fazer o que a gente está fazendo agora se não fosse a tecnologia. Não haveria tanto conteúdo disponível na internet para atualização gratuitamente ou pago se não fosse a tecnologia. Você não faria reuniões e alinhamentos para manter uma rotina de gestão e de trabalho se não fosse a tecnologia. Então, eu acho que nesse momento a tecnologia é uma grande aliada, ela vai continuar sendo uma grande aliada, mas ela vai demandar uma mudança da forma como a gente se relaciona com ela.
Uma outra coisa que eu estava vendo antes da gente entrar ao vivo, eu estava vendo uma estatística na China, né? Você sabe que assim, o mercado chinês ele começou a reaquecer muito discretamente, né? Uhum. E a primeira coisa que eles avaliaram foi o movimento na Starbucks, né? O movimento da Starbucks em uma semana, ele voltou a ser apenas 60% do que ele era antes do Covid, né? Tá. Só que eles perceberam um fenômeno interessante. 85% das pessoas ou fizeram seus pedidos online só para retirar na loja, ou compraram na loja e foram consumir fora. Olha que Então legal. você percebe claramente, a tecnologia por medo ou por receio, ela já começa a ser incorporada num novo hábito de consumo. Nós, tem um monte de gente na indústria farmacêutica aqui. É muito provável que a telemedicina agora fique, entendeu? Uma Sim. discussão de 5 anos que ninguém queria encarar de frente, que já é uma realidade na Europa e nos Estados Unidos, dada a população idosa que você tem lá e as distâncias de deslocamento, agora foi aprovada em caráter provisório. É muito difícil. É muito difícil que ela não vire mais uma alternativa. E Sim. o que eu lido com médicos que não sabem lidar com a internet, porque também não se prepararam. A gente está falando de uma classe de um bom nível aquisitivo, de um bom nível cultural, que negou a tecnologia. E muitos foram nessa onda também. E que agora, a duras penas, está tendo que se adaptar a ela. E está com medo. E eu posso te falar por experiência própria que a gente está experimentando. A gente tem feito reuniões diárias com os médicos que estão tratando do meu sogro. Cara, e está sendo espetacular. Eles estão sendo, assim, eu diria que eles estão sendo até muito mais atenciosos pela vídeo do que no presencial. Então, eu acho que isso é um caminho sem volta, parceiro. É um caminho sem volta. Eu também acho. Ó, até o Mauro comenta aqui. Visitas médicas virtuais. Acho que será uma prática comum para todas as indústrias? Acho. Também acho. Acho. Agora, assim, não vai substituir o presencial, mas vai virar uma ferramenta de trabalho. O fato é o seguinte, a tecnologia, ela ajuda quem se prepara para usar a tecnologia. E ela atrapalha quem não se prepara para usar. Ela é um fato. Ela não é nem boa nem ruim. Então, assim, esse mercado que vocês atuam, que é o mercado farmacêutico, ele vai mudar? Ele vai mudar. Tem gente que vai navegar nessa onda e tem gente que vai ser afogado por ela. Não vai ter jeito, entendeu? E aí, Luiz, eu acho que a gente precisa entrar numa discussão que é o seguinte, tá bem, que tipo de profissional que vai sobreviver nesse momento? Quem é que vai surfar nessa onda e quem é que vai ser tragado, né? Então, bora pensar em competências, né? Competências. Eu já quero jogar a primeira. Eu acho que é fundamental. Flexibilidade. O cara que não tiver flexibilidade, se adaptar a mudanças, esse cara está enrolado nos próximos meses. Sim, eu acho assim, a flexibilidade, você vê, quando você pega os trabalhos da Organização Mundial do Trabalho, a OIT, se fala de flexibilidade como uma competência fundamental, independentemente da função, desde 2015. Só que o mercado de trabalho, ele tende a olhar as soft skills, como é a flexibilidade, de uma maneira muito irônica. Eu convivo com isso diariamente, sabe? Essa coisa do tipo, me entregue um conhecimento que seja relevante, não me venha falar de competências. O conhecimento está na internet. É o desenvolvimento de competências que efetivamente diferencia os profissionais hoje. E a atitude que você tem perante o desenvolvimento. A flexibilidade, ela vai muito além do fato de você aceitar a mudança. Ela vai ao fato de saber lidar com circunstâncias diferentes, com circunstâncias voláteis, com clientes voláteis, com colaboradores voláteis, e entender que tudo isso é parte de um ecossistema maior e que ser flexível garante que você tome melhores escolhas. Pode não ser a melhor escolha que você queria naquele momento, mas garante, no mínimo, que você tem uma liberdade de fazer escolhas que vão garantir aprendizado e sustentação. Então, assim, a flexibilidade ela vai muito além de compreender a mudança, porque muitas pessoas dizem, legal, de fato o mundo muda e nós temos que mudar com ele. Mas você percebe que aquilo não é, como é que eu posso dizer, seguro, é um discurso pronto. A pessoa não entende o valor da mudança, não quer compreender, por estar com medo, por estar presa aos seus próprios padrões. Quanto mais eu me abro ao novo, no mínimo para entender o que esse novo pode fazer por mim, é como você treina os coaches, a ferramenta ganhos e perdas, não é mesmo? Você claramente percebe que toda situação pode se extrair algo novo, de toda situação. Nós temos que ser flexíveis. Você tem que conduzir. Eu conduzo uma equipe com 2 pessoas.
Como você faz reuniões virtuais? Como é que você mensura o trabalho dessas pessoas? Como é que você conduz entregas? Como é que você cobra o colaborador que hoje está fazendo visitação virtual? Você tem que ser flexível para garantir o funcionamento da engrenagem. E você tem que ser flexível com você mesmo. Nesse momento que a gente está aqui, a gente está trabalhando, a gente está cuidando da casa, a gente está dando atenção para o nosso cônjuge, a gente está fazendo uma série... O ambiente profissional veio para dentro das nossas vidas. Se a gente não for flexível para compreender o impacto dessas coisas e tirar uma lição disso para qualquer outra coisa que a gente vai fazer, a gente não evolui. Luiz, eu vou te dar dois exemplos, um exemplo teórico e um exemplo prático. O exemplo teórico. Há cerca de um mês e meio, no papo, começando no papo com o líder, eu falei para o pessoal, falei, gente, é o seguinte, você vai estar na tua casa em home office. Isso não significa que você não possa estar conectado com a sua equipe. Conexão é muito mais do que estar corpo a corpo ali. Estou falando isso há um mês e meio. De um mês e meio para cá, teve gente que ouviu e passou batido. E teve gente que mudou. Isso é um exemplo de flexibilidade. É você olhar para um cenário, você olhar para uma situação e você se adequar a ela. Então, esse é um exemplo teórico. Exemplo prático. Estava conversando com um primo meu, e aí ele falou, poxa, eu estou com... Líder, tá? Líder de uma equipe. Eu estou com medo da empresa de querer renegociar salário, eu não vou aceitar que mexe no meu salário. Eu falei, cara, você tem essa opção, mas você está preparado para isso? Mas eu sei o meu valor de mercado. Eu falei, bicho, é o seguinte, valor envolve uma lei chamada oferta e demanda. O mundo vai mudar agora, cara. Se você... Eu não estou falando que você tem que aceitar qualquer coisa, mas esteja aberto para mudar de ponto de vista, porque senão você pode ficar para trás. E isso é fato, as coisas vão ser diferentes, né? Então, quando eu falo de flexibilidade, estou falando um pouco disso, de você estar aberto para novas situações e você tem que se adaptar a isso, porque senão você fica para trás. O plano B deixou de ser plano opcional. É verdade. Hoje você tem que ter no mínimo 4 variáveis para cada situação. A da sua escolha, uma ideal, uma não ideal e uma outra alternativa. Eu entendo que hoje o plano B ele deixou de ser uma opção. Porque assim, as relações de trabalho elas já vinham mudando. Com a nova lei trabalhista, com oferta e procura, com o próprio impacto da tecnologia. As relações de trabalho já vinham mudando. Elas vão mudar de novo. Vão ter mudanças positivas? Sim. Vão ter mudanças não tão positivas? Vão também. Mas aí é o ponto de, primeiro, eu saber o que eu quero versus saber ouvir o que pode ser oferecido para mim, entendeu? E aí eu vejo que é aquela coisa, você mais uma vez tem duas opções. Eu posso me fechar dentro da minha torre de marfim e erguer um muro em vez de tentar construir uma ponte. E aí, será que a empregabilidade... Assim, vamos pensar friamente. Um empregador gostaria do tipo de reduzir salário? O empregador não quer fazer isso. Não quer fazer isso. Não, ele não quer fazer isso. Claro que não. É uma situação extremamente constrangedora, entendeu? O que acontece? Aí você acha que ele vem para isso nessa situação, tendo que fazer isso, não querendo, e ele ouve assim, eu não estou aberto à negociação. Qual é o filme que passa na cabeça? Qual é o filme que passa na cabeça? Talvez tenha sido esse mesmo empregador que deu a primeira oportunidade de trabalho, que a primeira promoção, Sim. o primeiro reconhecimento, que acolheu o seu choro, que acolheu a sua incompetência quando você não sabia fazer as coisas e desenvolveu você de uma maneira certa ou de uma maneira errada, mas ele o fez, entendeu? Sim, sem dúvida. A vida é uma relação, a vida é feita de relações. Sim. Luiz, eu estou vendo aqui que tem um monte de comentários maravilhosos. Me chamou a atenção dois aqui. Um é da Lecaisa. Eu não sei quem é a Lecaisa, não sei se ela te acompanha, mas ela colocou o seguinte: na realidade, as pessoas não têm medo de mudança, elas têm medo de mudar, que é o conceito do Peter Senge, né? As pessoas não resistem à mudança, resistem a serem mudadas. Perfeito. E tem um comentário do Rafael Guimarães aqui, que ele falou o seguinte: vejo o LinkedIn nesse momento como uma ferramenta fantástica de empregabilidade. Nesse momento, nunca vi tantos gestores abertos a trocar ideia. E aqui eu queria fazer uma consideração para o Rafael e para todo mundo, que assim, com certeza, esse é um momento de troca de ideias. As redes sociais, elas nos ajudam a criar essas conexões. Mas, fundamentalmente, você vai ter dois tipos de pessoas nas redes sociais hoje, para separar.
Você tem aquelas pessoas que vão estar ali meio como tentando sugar alguma coisa. Então, assim, olhando para aquilo, eu quero sugar. E tem as pessoas que estão ali para contribuir de fato. Essas pessoas que estão para contribuir são as pessoas que melhor vão aproveitar as oportunidades. Porque não Sim. tem jeito, cara. É uma questão de. É uma relação de causa e efeito. Não tem como mudar isso, né? Então eu Não, vejo não tem muita como gente nas mudar. redes sociais, sim, mas muita gente também querendo, assim, sabe, se promover, querendo se colocar na frente, mas muito pouco espírito de contribuição. É a cultura do like, né? Que é um pouco da cultura da sociedade, né? A cultura do palco a qualquer preço, né? E aí esse é um ponto importante. Eu acho que o profissional hoje, antes, vamos pensar num profissional que Luiz, deu um corte aí na sua transmissão. vê se você está me ouvindo Agora agora. voltou, Tá. voltou. Voltou. O que eu estava dizendo é o seguinte: vamos pensar, um profissional hoje, se ele está num processo de recolocação, buscando uma nova oportunidade, o currículo dele chega no RH, certo? Sim, sim. O que vai acontecer antes? Antes de ele ser chamado para uma entrevista, acontecia o quê? O profissional do RH olhava o currículo, certo? Certo. Agora tem mais um passo. Ele olha o currículo e olha as redes sociais. Claro, com certeza. Com certeza. E ele vai ver o Ele olha. E espírito ele não olha contributivo. só o LinkedIn. Ele olha o LinkedIn como espírito contributivo profissional, mas ele também olha o Instagram, por exemplo. Então, acho que a primeira coisa que eu pensei quando a gente falou de promover essa live, porque eu tenho acompanhado muita coisa e sentido muita coisa. Cuidado com o seu currículo chamado perfil em rede social. Perfeito, Luiz. Perfeito. Cuidado com o seu currículo chamado rede social. Ele vai dizer coisas que você talvez não gostaria de dizer para um recrutador, só que o recrutador vai perceber. E aí você pode dizer, mas eu tenho liberdade. Você tem liberdade, é uma escolha sua. Assim como o recrutador também pode ter liberdade de julgar as suas escolhas e não te chamar para um processo seletivo. O Mário Licir pergunta, espírito Isso. contributivo. Escrever posts sobre assuntos, compartilhar posts relevantes, publicar vídeos, marcar pessoas para valorizar a recolocação delas, etc. O que eu vejo é muito que a rede social virou o cenário ou da disputa política, dos extremismos, sejam eles quais sejam, ou então o cenário do palco vazio. Olha, me siga, marque 15 pessoas e eu vou te dar um e-book copiado da internet de graça se você me deixar seu e-mail. E as pessoas vão lá, eu quero. Ou então do tipo, olha, quem acorda domingo, 7 horas da manhã para olhar o LinkedIn é uma pessoa que está interessada em desenvolvimento. Vamos pro inferno. Cada um sabe o que é o seu desenvolvimento. Só que você tem gente que passa isso para frente, entendeu? E não assume a sua própria responsabilidade. Eu vi outro dia uma pessoa em busca de recolocação profissional compartilhando vídeo de passeata e dizendo esquerdistas idiotas, malditos, miseráveis, queimem no inferno no LinkedIn. Então, a pessoa está E aí realmente... a mesma pessoa que depois vai dizer que o mercado é injusto, que as empresas são preconceituosas e não dão oportunidade. As pessoas estão cedendo oportunidade? Luiz, eu vou te dar um relato pessoal. Eu durante muitos anos, eu era resistente a publicar conteúdo nas redes sociais, dar conteúdo de graça. Eu não fazia isso. Até que eu comecei a perceber o seguinte, cara, que quanto mais conteúdo eu entregava, mais retorno financeiro eu tinha. E hoje eu passo 80% do meu tempo profissional gerando conteúdo gratuito para as pessoas. E legal, quanto mais eu contribuo, mais eu recebo de volta. É impressionante isso, porque o mundo digital é assim. E até ajudando na resposta do Mário ali, do Mário Licir, né? Mandar um abraço para ele, para o Alexandre Maria também, que eu vi aqui. Eu acho que eu comentei com você, Luiz, eu não me lembro. Me chamou muito a atenção de um processo seletivo que eu vi numa empresa. O que eles faziam? Eles colocavam os candidatos numa dinâmica de grupo, onde o objetivo de um candidato era contribuir para que o outro do lado dele fosse o cara que ficasse com a vaga. Então, a gente está numa entrevista de emprego, eu e você. O meu desafio é te ajudar a vencer a entrevista. Porque para aquela empresa, o valor contribuição, colaboração, é um valor muito forte. Então, eles queriam ver o quanto as pessoas colaboravam.
Aí você fala assim, nossa, mas essa é uma empresa, poxa, é uma coisa isolada. Não, porque o cara vê isso hoje do profissional na rede social dele. O quanto ele contribui e o quanto ele complica a situação. Basicamente, está tudo lá, né? Então, não E ajuda. assim, aí você vê, por exemplo, a quantidade de conexões que eu consegui ao longo desses anos compartilhando conteúdo em rede social, para mim ela não tem um preço financeiro, ela tem um preço de ajudar as pessoas. Tem um caso, eu não sei se ele está aqui, acho que não está, mas ele diz, tem um rapaz, o Lucas, ele é um vendedor da distribuidora Santa Cruz, né? Tá. Atua no interior de São Paulo. Ele me conheceu por rede social vendo meus conteúdos, né? E um dia ele tomou a iniciativa de me escrever, olha, como é que você faria num caso desse? Eu trabalho com distribuição, blá, blá, blá. E eu dei umas dicas para ele de comunicação, tal, etc. Super de boa. E outro dia ele me escreveu dizendo que assim, que eu tinha feito um post falando sobre como a gente... Olha o Lucas aí, tá aí, ó, o meu grande amigo. Como a indústria farmacêutica não desenvolveu a competência de olhar para o ponto de venda, né? A gente ainda Sim. olha para o ponto de venda como um vilão, como uma guerra, e eu prefiro ver como oportunidade, né? E o Lucas falou, pô, um dia ele me escreveu, falando assim, cara, o quanto os conteúdos estavam ajudando e que eu não tinha ideia do auxílio. Eu falei, eu não tenho a menor ideia mesmo. E até acho que talvez eu não tenha te ajudado quanto você acha que eu te ajudo. Mas só de você me dizer que alguma coisa eu te ajudei, para mim já tá valendo, entendeu? E eu vejo que assim, e já tem gente, sempre tem as pessoas que perguntam, você é um idiota, falando, você não devia compartilhar tanta coisa, você devia vender essas coisas. Eu não tenho interesse em vender. Eu não tenho. Eu tenho interesse em pôr os anseios, as minhas ideias, tudo que eu leio, tudo que eu estudo, para ajudar pessoas. É isso que eu escolhi para minha vida, entendeu? Corporativamente e fora do mundo corporativo. Existe um espírito colaborativo que as pessoas não veem como competência. E se você pega as competências, por exemplo, do profissional esperado hoje, que vai garantir a empregabilidade, ele não é um profissional competitivo no sentido de passar na frente do outro. Ele é um profissional colaborativo. Ele é um profissional colaborativo. Ele é um cara que efetivamente olha para o outro e vê como é que eu posso ajudar essa pessoa e como é que essa pessoa pode me ajudar. E aí a gente trata de um aspecto de aprendizagem, que é a aprendizagem formal. Como é que você aprende comigo? Como é que eu aprendo com você? E as pessoas muitas vezes não olham isso. Elas olham, tá, eu vou perguntar tal coisa para o Flávio, eu vou perguntar tal coisa para o Belato, ele vai me achar um idiota. Você perguntou para ele se ele vai te achar um idiota? Pois é. Ó, Você sabe que eu já te fiz essa pergunta uma vez. Se eu te perguntar uma coisa, você vai me achar um idiota? O que foi que você muito fez? pelo contrário. Eu vou te Não, achar primeiro você extremamente- riu. Primeiro você riu, mas depois você respondeu. Sim, porque na verdade eu vou te achar competente, porque a capacidade de se expor e de buscar é uma competência. Né? Agora, olha que interessante, né? Claro. Teve um comentário aqui do. Deixa eu ver aqui, do Antero. Eu não conheço o Antero, acho que deve ser amigo. Antero, representante amigo meu, conheço ele há 6 anos, trabalhamos na Baldate, hoje ele está na Biolab, Legal. faz região da Baixada Fluminense. O Antero já Um dos já melhores representantes que eu já vi na minha vida, viu? Um dos melhores representantes que eu já vi na minha vida. Ele está dizendo, você não é vendedor, você é professor. Só que tem um detalhe, quando você é professor, quando você compartilha o seu saber, você está vendendo. Ou você está vendendo um produto, ou está vendendo a sua imagem, ou a sua credibilidade. A gente está o tempo todo vendendo. E a nossa empregabilidade depende muito dessa nossa contribuição. Ontem, Luiz, eu tive uma experiência muito legal, cara, muito legal. Porque assim, tem gente que me manda no meu direct, assim, Flávio, tô com essa dificuldade, você pode me ajudar? E tem gente que, assim, abre o coração, né? E o cara mandou assim para mim, que ele sente que ele está preparado para dar o próximo passo na carreira, ele sabe que está pronto, mas ele não sabe como abordar o chefe dele para falar isso pro chefe. Pô, me ajuda. Cara, eu nunca vi o cara na minha vida, Luiz. Falei, não, pera um pouquinho, porque eu vou te responder isso por um áudio, mas eu preciso me preparar. Fui lá, peguei, ensinei para ele como ele fazia o ensaio mental. Depois eu falei, olha, você vai pegar a tua mulher, você vai fazer com ela um ensaio dramático. Assim, ensinei a técnica inteirinha pro cara. Luiz, depois eu recebi o áudio dele. Cara, a voz do cara agradecendo, pô, isso vale, cara, isso vale. Eu não vou ganhar nada ali, não vendi nada. Cara, mas isso cria um ciclo de generosidade que vai e volta pra gente, não tem jeito. Vai.
E aí, o que eu quero dizer também, o profissional hoje que vai manter ou melhorar a sua empregabilidade é o flexível, que sabe se adaptar e ler as circunstâncias, mas ele também é o profissional que, muito do que a gente falou agora, ele entende o aprendizado como um processo. E é um aprendizado que nunca para. O termo que quiser usar, se chama lifelong learning, ou eterno aprendiz, né? É o cara que entende que ele aprende todo dia, ele sempre tem uma oportunidade de aplicar um novo aprendizado em processos de melhoria. E ele é colaborativo. Então, ele compartilha o saber dele, ele busca o saber do outro para construir um saber melhor. E aqui eu vejo, Flávio, talvez o maior desafio não apenas dos profissionais, mas das empresas. Eu vejo, o que eu percebo no mundo corporativo hoje? A gente ainda está num hiato. As empresas dizendo, eu te ajudo a se desenvolver, mas dentro de competências que ela entende que são importantes e que muitas vezes não conversam com aquilo que o colaborador precisa. Okay. E, ao mesmo tempo, eu vejo o colaborador dizendo assim, eu trabalho para você, vocês precisam me desenvolver. E essas partes não estão se conversando. Ou estão se conversando muito pouco, entendeu? Sim, Luiz, mas... E eu vejo que tem uma responsabilidade compartilhada. Existe uma responsabilidade compartilhada. Eu concordo, mas eu acho que a responsabilidade é muito mais do profissional do que da empresa. Eu vou te dar um exemplo. Também concordo. A gente colocou recentemente agora o curso de inteligência emocional à venda. Então eu peguei um curso que custava isso, coloquei nesse preço para vender agora na crise. Luiz, tem um monte de gente procurando e fazendo. Tem um monte de gente. Então, assim, pessoas que estão investindo nelas. Essas pessoas vão sair na frente, não tem jeito. Porque aquilo, eu sei o que eu preciso enquanto profissional. A empresa, ela vai olhar o que ela precisa de mim. Então, existe esse ato mesmo. Por isso que eu acho que a responsabilidade, ela é muito mais do profissional. E eu queria emendar, Luiz, aqui. Pode falar. Vamos lá, vai lá. Não, eu entendo que a maior parte é do profissional. Mas eu também entendo que esse é o momento para as empresas se abrirem ao que os profissionais precisam e formatarem programas que efetivamente os engajem melhor. Talvez seja isso que eu tenha querido dizer. Eu percebo que hoje a educação corporativa em muitas empresas, ela passa mais no sentido de cumprir uma carga horária, dizer que fez, do que efetivamente desenvolver e manter esses talentos, entendeu? É nesse sentido. Eu acho que eu vou fazer uma análise com você disso, que assim, vou viajar um pouquinho na maionese, tá? Eu tava andando com meu filho, né, o Luca. O Luca vai fazer 18 anos agora. E aí aquela discussão básica, eu não vou entrar aqui no viés político da questão, tá? Vou só trazer as variáveis. A questão de você manter o isolamento ou você não manter o isolamento. Então, enquanto o governo federal ele está propondo você reduzir o isolamento, aqui em São Paulo, por exemplo, o governo estadual, ele quer manter. E ele, pai, mas por que os caras não se entendem? Eu falei, filho, por uma questão muito simples. De quem é a responsabilidade pela saúde? É do Estado. E pela economia? É do governo federal. Então está cada um olhando para o seu interesse. Traz isso para a empresa. Você tem cada um olhando para o seu interesse. E aí, o que a Adriana colocou aqui, né? As empresas poderiam apoiar o espírito colaborativo mais do que o competitivo. O problema é o seguinte, a empresa ela é um prédio. O que é a empresa são os líderes. Quando a liderança ela consegue fazer a equipe entender que existe mais ganho no colaborar do que no competir entre si, o resultado final vai ser muito maior. Se isso não está acontecendo na empresa, é porque a liderança não está sendo capaz de gerar valor na contribuição. É muito claro isso para mim. Então está todo mundo buscando o seu espaço, um tentando metralhar o outro, porque acha que só tem oportunidade para poucos. E, na verdade, quanto mais esse esforço colaborativo, mais oportunidades geradas teriam. Mas aí que está, a questão disso tudo se chama liderança. Concordo. Não, eu concordo com você. A liderança ela tem um papel, inclusive no estímulo do colaborador, né? Inclusive no estímulo do colaborador para que ele busque o desenvolvimento das competências que, ou em comum acordo, ou mapeadas pelo líder ou pelo próprio colaborador, necessárias para desenvolver. Mas eu entendo que esse é um ponto que a gente não pode fugir. A empregabilidade vai passar muito
pela capacidade das pessoas estarem aprendendo o tempo todo. E não apenas aprendendo, partindo para a ação. Uma coisa é você conhecer, mas outra coisa é você não aplicar, é não usar esse conhecimento para trazer um resultado melhor. Que eu vejo que é o grande dilema hoje que se encontra na execução. Você tem muita informação, você tem programas pré-formatados, você tem uma série de conhecimento, mas você vê os mesmos modelos de atuação para alguns segmentos de negócio. São porque os novos modelos não funcionam, ou porque eles não querem ser aplicados, ou porque não se viu valor na aplicação. E aí, obviamente, ninguém aprende com isso. Gasta-se apenas tempo e energia. Luiz, deixa eu fazer um negócio. Eu estou vendo aqui, a gente está nesse momento com 74 pessoas. Então, maravilhoso isso, que coisa boa. Eu queria pedir primeiro, para quem está aqui agora, clicar no coraçãozinho ali e mandar coraçãozinho para nós. Tá chegando muito pouco coração, Luiz. Acho que a gente merecia mais coração nesse momento. Você tá carente? Tô carente. Aí, oh, meu Deus. Você viu só? Tá chegando. Expectativas foram criadas. Bom, outra coisa que eu queria pedir para todo mundo nesse momento é para tirar um print de tela e marcar no Instagram, marcar o Flávio e marcar o Luiz. Então é o @LetieriFlávio e o @LBelato. A gente quer, inclusive, porque a gente não está conseguindo ver todo mundo aqui. Então marca a gente para a gente poder responder depois no carinho, certo, Luiz? Com certeza. Responder individualmente, no privado. E dar sequência, porque assim, tem muita coisa, o tema não se esgota. Acho que daria para fazer 4 horas de live, né? Quase uma live sertaneja, né? Para falar de tudo isso. Eu vejo que a gente fala. A gente fala de. Outro Roberto Carlos. A gente fala de flexibilidade, fala de aprendizado constante. E aprendizado constante, para mim, é a grande competência do futuro, tá? No meu ponto de vista, não é porque eu sou da área de treinamento, né? Eu vejo que aprendizado constante, a capacidade de você aprender e aplicar é o que vai garantir a empregabilidade das pessoas. Já tem processos seletivos em que perguntam o que você aprendeu em cada uma das suas trajetórias e o que você deixou de aprender. Pessoa tem áreas de RH que já estão querendo saber como é que você está conduzindo a sua jornada de aprendizado com tanta possibilidade disponível, né? Luiz, eu queria fazer um teste com a turma que está aqui com a gente. Que é o seguinte, bora. Quando terminar a nossa live, eu vou postar depois no Instagram o seguinte, eu vou colocar no feed, tá? O que você aprendeu de bom na live de hoje? Eu vou fazer melhor. Qual a ficha que caiu no dia de hoje? E eu quero ver o pessoal respondendo pra gente, Luiz. O que o pessoal aprendeu na live de hoje? Por quê? Porque como a Cris aqui está falando, nós somos todos aprendentes ou aprendiz a vida inteira. Se a gente não se abrir para aprender, o mundo passa e a gente fica para trás. Só que aí que tá. Exato. Né? Para que eu possa aprender, eu preciso reconhecer o que eu não sei. E eu não posso ter medo de não saber. O problema é que a gente fica com um mindset reativo muitas vezes, tentando provar para o mundo que a gente é muito melhor do que a gente é, e a gente perde a oportunidade. E o pior, né, é que a máscara cai mais cedo ou mais tarde a máscara cai. Quando você não tem a competência para algo, por mais que você lute para fazer de conta que tem, vai chegar uma hora que a máscara cai. É um caminho muito mais simples, muito mais inteligente, você simplesmente ir lá e aprender. Fala, Flávio, vou te dar um exemplo. Você consegue imaginar um exercício de empatia ou de reflexão? O propagandista, vamos falar do segmento farmacêutico, ou o vendedor, o que quer que seja. Na segunda-feira, 16 de março, na rua, já com poucos clientes, porque muitos estavam fechando ou não atendendo por conta de Covid, repetindo para si mesmo, isso é uma onda passageira, ou isso é uma histeria, o digital não, o meu negócio não é digital. 5 horas da tarde ele recebe uma determinação da empresa. Amanhã você trabalha de casa. Seja por telefone, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por uma visitação virtual, seja por videoconferência. O que passa na cabeça dessa pessoa? A primeira coisa que passa é reatividade. Conflito. Sim. Porque a segunda coisa que passa é reatividade. Exato. A segunda coisa que passa permanece sendo conflito. Pode ser,
conflito com a empresa, conflito com o governo, conflito com a circunstância. Poucos, falo pela minha experiência, têm o mindset de abrir, caramba, a ficha caiu. Eu não me capacitei quando poderia me capacitar, ou no mínimo vou ver como isso aqui funciona. Que daí muito provavelmente ele recebeu um guia de orientações de como usar uma ferramenta virtual, passou por alguma coisa e ele continua reativo, aquilo só coloca ele mais no conflito. Sim. Passadas hoje 2 semanas, esse cara pode ter chegado à seguinte conclusão: ele não vai ser excelente em fazer o trabalho dele de uma maneira digital, mas no mínimo ele aprendeu o básico como fazer. E já não dói tanto. Já é aprendizado. O Tony Robbins fala uma coisa que eu adoro. Você não precisa ser o melhor naquilo que você não gosta ou não quer fazer, mas aprenda a fazer daquilo que você não gosta ou não quer o melhor que puder fazer. Sim. Nós não estamos pedindo para as pessoas serem excelentes. Nós estamos pedindo para as pessoas aprenderem e praticarem para elas terem flexibilidade perante as circunstâncias. E Luiz, ainda falando de adaptabilidade, né, de flexibilidade, sem nenhum viés religioso, mas tem uma frase do Chico Xavier que é maravilhosa. Que ele fala o seguinte: nós não podemos escrever um novo passado, mas podemos escrever um novo futuro. Então é o seguinte, cara, se eu não sei fazer ainda, se eu não aprendi até agora, ok, cara, beleza, não adianta chorar. Mas eu posso agora começar a aprender para amanhã saber. O que não dá é eu falar, mas eu não sei, nunca aprendi, e continuar nunca aprendendo. Esse mimimi, ele não vai levar a gente para lugar nenhum. Então, assim, a gente precisa, e aí eu vou usar uma expressão que você gosta muito, mas nesse momento, além de flexibilidade, protagonismo, para focar na solução. O que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer para me adaptar? O que eu posso fazer para me preparar? O que eu posso fazer para fazer a diferença e amanhã estar com o meu emprego garantido? Porque se eu não me preparar, eu tô fora. E assim, e eu vejo que essa é uma pergunta, Flávio, difícil, viu? Essa é uma pergunta difícil. Por exemplo, ficou para trás uma pergunta que era assim: você pode dar um exemplo sobre como seria compor diferentes cenários? Vamos fazer esse exercício. Vamos supor que você estivesse sentindo a situação da sua empresa e sentisse que iam pedir uma renegociação salarial. Tá. Primeira pergunta é: o que eu posso fazer? O quanto eu poderia deixar de ganhar nesse momento? E essa é uma pergunta muito aberta. Então, vamos supor, olha, eu conseguiria administrar nesse momento uma redução de 15%. Segunda pergunta: o que eu posso fazer desde já para melhorar as minhas despesas internas? Porque isso vai me dar uma flexibilidade. Se a empresa me propuser 30, o que eu posso dar de contrapartida para ela, entendeu? E assim você vai compondo cenários, mas as perguntas sempre começam com o que e como, o que e como. E sempre trazendo o que eu posso fazer, o que eu quero. Sim. É aquela famosa pergunta. Se você não sabe claramente o que você quer, que é o seu resultado final, o começo já larga errado. Qualquer coisa vai servir. Você sabe que o Tony Robbins ele tem uma dinâmica que eu adoro, né? Ele chega no treinamento dele e fala assim para escolhe qualquer pessoa. O que você mais quer? Dinheiro. Então, se eu te der dinheiro, você vai ficar feliz? Muito. Aí ele tira uma nota de $1. Mas não era o que eu queria. Eu falo, você falou que você queria dinheiro. A pergunta é, o quanto de dinheiro você quer? Uhum. Então, ele faz isso para ilustrar que se você faz as perguntas erradas e não estabelece metas e objetivos, as respostas não serão da maneira como você sabia. Expectativas não foram criadas. Expectativas não foram criadas. Falando em expectativas aqui, tem uma pergunta do Polito, né? Ele colocou assim, né? Fabrício. Como vocês olham a organização que busca profissional fora para um cargo em aberto, sendo que tem pessoas capacitadas e que conhecem os problemas da equipe? Cara, eu acho o seguinte, a empresa ela tem que tomar a decisão que ela acredita que é a certa. E se eu estou achando que aquela vaga deveria ser minha, eu tenho que chegar no meu chefe e falar, chefe, é o seguinte, essa vaga tem que ser minha por isso, por isso, por isso, por isso. Porque se eu não buscar o meu espaço, ninguém vai colocar no meu colo. Isso também é protagonismo. E a empresa, ela vai sempre olhar... Várias pessoas colocaram aqui, Luiz,
Ah, mas a empresa deveria fazer isso, mas a empresa deveria fazer essa postura. Cara, eu acho o seguinte, a empresa, o que ela quer? Ela quer ter o lucro. A empresa existe para ter lucro. E ela vai buscar o melhor caminho. E se eu não estou satisfeito, eu tenho que ir lá, bater na porta e falar, olha, o que está acontecendo aqui? Por que não tem essa oportunidade para mim? E assim vai. E a mesma coisa aqui, só emendando que o Renato Mastrotti colocou, que ele trabalha no varejo e as empresas não investem em treinamento de funcionário. Cara, ok, esse é o seu segmento, mas então você vai lá e busca a sua capacitação. Porque amanhã você vai ter oportunidades baseadas naquilo que você sabe. Se a tua empresa não te capacita, você tem que ir para trás, não tem jeito. Né? Isso é protagonismo. Você sabe qual é a expectativa suprema? Já ouviu falar desse termo? Não. Então anota aí. Eu já falei algumas vezes desse livro. É um livro que, para mim, é uma bíblia de gestão. Tá? É um livro de menos de 100 páginas, chamada Faça o que tem que ser feito e não espere que lhe digam. O nome do autor é Bob Nelson. Tá. Eu tenho o e-book dele, eu vou mandar depois para você mandar para os seus alunos. Legal, ótimo. Para o pessoal que está aqui. Legal. Cara, esse livro, ele parte da expectativa suprema. Imagina que você foi contratado e no dia da sua admissão te dão uma carta. Essa carta vem escrito a expectativa suprema. Muito prazer, seja bem-vindo à nossa empresa. Você foi contratado porque você sabe fazer coisas e resolver problemas que nós não sabemos. Se nós soubéssemos, não teríamos te contratado. Então, a expectativa suprema é: faça o que tem que ser feito e não espere que alguém lhe diga. Cara, será que a maior parte das pessoas sabe o que tem que ser feito? Eu tenho certeza que a maioria sabe. Mas por que não faz? Porque entra nesse jogo do mimimi. Aí é o gestor. E assim, essa que você falou, o mundo de hoje, se fosse há 30 anos atrás, quando você tinha estruturas de liderança extremamente hierarquizadas, poderia ser um grande tiro no pé. Mas hoje, as literaturas de gestão, elas partem do princípio do feedback. Se você tem uma relação de confiança e você confia acima de tudo que você quer melhores oportunidades, você pode ter certeza que tem gestores esperando isso. Alguém que bata na porta e diga, por que não eu para essa vaga? Eu quero. Exatamente. Agora, ficar esperando não vai cair no colo. Né? Vai lá e faz... Não vai cair do colo. Não vai cair do colo, entendeu? Não vai cair do colo. A gente já viveu uma série de situações, eu já vivi isso, né, de pessoas que eu tive a honra de promover, porque a atitude que eu esperava é que elas me tirassem do sério dizendo, eu quero essa vaga. Essa vaga é para mim. Deixa eu errar, me desenvolve, etc. Entendeu? E aí, ok. Então, você quer a vaga? Está preparada para as consequências? Estou. E assim foi. E eu vou te falar mais, Luiz. Vou te falar mais. Aliás, só antes de falar, eu tô vendo aqui, Flávio, você tá verde. Eu tô verde na tela? Estão dizendo que você tá meio verde. Eu não estou vendo, mas há quem diga que você tá meio verde, parecendo um Hulk. Talvez você esteja com raiva. Deixa eu ver se melhora. Não, mas pode fazer o print, sim. O pessoal falou que faz o print, mesmo estando verde. Eu não sei. Eu comprei um celular novo agora, eu tô achando que eu tô me adaptando a ele ainda. Mas beleza. Pode ser. Pode ser. E, então, Luiz, assim, existe uma distância entre eu estar preparado para uma promoção e eu achar que eu estou preparado. Às vezes eu nunca fiz um alinhamento de expectativa com o meu líder, eu nunca fui atrás de saber se eu estou pronto, mas eu acho que estou pronto. E eu nunca perguntei, porque eu evito essa conversa. Então, a dica que eu queria deixar aí, né, para as pessoas que têm essas dúvidas é o seguinte: cara, se você acha que está pronto, não fica no achismo. Valida essa hipótese com quem pode te promover. Porque às vezes tem coisas que você ainda não tem, que você precisa ter, e se você ficar esperando só na sua exposição, você vai dar com os burros na água. Não tem jeito. Então, e aí a gente entra no outro aspecto, o profissional que vai garantir a sua empregabilidade, ou melhorar a sua empregabilidade, ele é um profissional flexível, ele é um profissional de aprendizado constante, ele é um profissional que trabalha o seu protagonismo, que gerencia bem suas redes sociais, ele é um profissional que compreende a inteligência emocional. Ele sabe lidar e compreender as suas próprias emoções, até para situações desagradáveis. Como vão continuar surgindo muitas dessas.
elas já estão acontecendo, o cenário é complexo, as empresas estão vivendo cenários complexos, as pessoas dentro de casa estão vivendo cenários complexos e, infelizmente, isso tende a perdurar. A gente ainda não sabe quando a vida vai voltar a uma normalidade ou qual vai ser o novo normal. Sem dúvida. O novo normal tem evidências. Os contratos e as relações de trabalho vão ser rediscutidas, o home office deve se tornar uma tendência, as relações de comércio vão se tornar digitais, as visitações virtuais, as interações à distância vão continuar e nós vamos estar nos perguntando, o que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer com tudo isso? E aí, acho que a resposta para isso é muito simples. O que eu sei, eu aprimoro. O que eu não sei, eu vou atrás. A única coisa que eu não posso fazer é ficar parado no meio do caminho, esperando a maré chegar e me engolir. Senão, não vai ter jeito. Não tem jeito. Né? Eu vejo assim, tem até uma pergunta aqui, eu não consegui ler, da Adriana. É importante que os pares e líder te vejam como esse futuro promovido. Será que você é o protagonista? Essa é a pergunta. Será que você está se fazendo ver como protagonista? Não é verdade? Será que você tem as atitudes? E essa é até uma pergunta. Numa live anterior, eu compartilhei uma ferramenta para você identificar competências de um protagonista, para as pessoas fazerem uma autoanálise. Existem comportamentos do protagonista, mas o maior deles é foco no resultado e força de vontade. Você quer fazer as coisas acontecerem? Ou você fica preocupado em olhar o que o teu colega está fazendo, em criticar seu chefe, em fazer piada da empresa, em desmerecer uma série de situações? Uma coisa que eu falei para todo mundo é o seguinte, as empresas também estão aprendendo a lidar com essa situação. Ninguém sabia. Todo mundo foi pego de surpresa. Será que nós estamos olhando a empresa com o sapato que muitas estão olhando, deixando todo mundo dentro de casa? Eu vejo gente criticando, a empresa me deixa dentro de casa. Se ela te deixasse fora, você estaria criticando também? Eu tô fora de casa, tá todo mundo em quarentena, entendeu? Eu vejo que hoje, Flávio, aqui é mais um desabafo mesmo. As pessoas, com tanta informação, com tanto conhecimento disponível, elas cobram dos outros uma maturidade que elas mesmas não têm, ou não querem ter. Perfeito. No fundo, né, isso daí é um processo que a psicanálise explica muito bem. É um processo chamado negação. Então, assim, eu olho para mim, eu me frustro com aquilo que eu sou, mas ao invés de aceitar isso e me lapidar, eu crio uma negação e eu começo a olhar para o outro como se o problema fosse o outro, ao invés de enxergar o problema que está em mim. Poucas pessoas, Luiz, têm essa inteligência emocional de olhar para as próprias sombras e fazer com que a sombra vire luz. A maioria faz o seguinte, ela prefere apagar a luz do outro do que melhorar a sua. Então ele quer nivelar por baixo. E isso acontece demais no mundo corporativo. Demais. Por quê? Porque a pessoa não aceita a limitação que ela tem. E aí a culpa é do chefe que não promove, a culpa é do colega que não faz daquele jeito, e eu fico gerando um monte de expectativas sobre o outro, ao invés de melhorar o meu próprio comportamento. O fato é o seguinte, quanto mais eu espero da empresa, quanto mais eu espero do chefe, quanto mais eu espero do outro, mais eu vou ser um cara frustrado na minha vida. Porque o que vai me fazer me sentir bem é a minha capacidade de realização. E eu não dependo do outro para isso. É simples, é curto e grosso. É sem mimimi na história, entendeu? É sem mimimi. E, Flávio, eu vejo... E assim, a empregabilidade, em linhas gerais, ela não vai ser... A empregabilidade, ela já está sendo construída agora. Com certeza. Não existe momento pós-Covid. O momento é agora. São as atitudes do agora. É isso mesmo. São as atitudes do agora. E entendeu? tem gente na ingenuidade de pensar assim, não, quando isso passar, eu vou me posicionar de tal forma. Ilusão. A posição que eu estou tomando agora é o que vai garantir o meu futuro próximo. Não há dúvida disso. Está tudo acontecendo. Sim. Tá tudo acontecendo. Sim, tá tudo acontecendo. Então, assim, se fica uma dica, e talvez a gente não tenha falado o que as pessoas queriam ouvir, mas a gente falou aquilo que as pessoas talvez precisassem ouvir, entendeu? Cara, tudo continua muito na intensidade que você quer colocar nas coisas. Perfeito. A intensidade do seu aprendizado, a intensidade do seu protagonismo, dos problemas que você quer resolver,
das questões novas que você quer aprender nesse momento. Eu dou o meu exemplo. Eu tive que entrar no gerenciamento de uma série de iniciativas para a força de vendas que nem eram do meu job description, e eu entrei porque eu quis, entendeu? Eu entrei porque eu quis, porque ali eu vi aprendizado. Luiz, nós temos 15 segundos para fechar a live. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você está de agenda amanhã? Amanhã, tô livre. Vamos seguir nesse horário amanhã, então? 7 horas? Fechou. Tá feito. Até amanhã, porque vai Fechou? acabar. Fechou. Vai acabar.